Quando lemos o capítulo 12 da carta aos Hebreus, nós aprendemos como correr a nossa carreira ou como nos portarmos na nossa caminhada espiritual. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 3 e vamos compreender que Jesus é o nosso modelo. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que fortemente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca de alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da humilhação ou ignomínia, e está sentado à direita do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis, desmaiando em vossa alma. Portanto, diante das lutas, batalhas, das dificuldades espirituais que nós enfrentamos enquanto estamos aqui na Terra, precisamos de olhar para Jesus. E vamos ver, versículo por versículo, as nossas atitudes que devemos ter. No versículo 1, diz que devemos desembaraçar-nos de todo o peso e do pecado que fortemente nos assedia. Precisamos compreender que o pecado é como uma pessoa, como um ser que nos assedia, dando-nos pensamentos, dando-nos ideias contrárias à palavra de Deus, à vontade de Deus. Isto nós precisamos compreender porque devemos nos desembaraçar de todo o peso e do pecado. O peso significa aquelas coisas que trouxemos na nossa história de vida, das coisas passadas. Devemos desembaraçar de tudo, deixar as coisas para trás, esquecer as coisas que passaram. Não podemos gostar de trazer as nossas histórias antigas, pois devemos desembaraçar de tudo. Estarmos livres, pois o que nos prende nisto, se nós mesmos sabemos que Jesus veio nos libertar? A seguir fala que corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Com perseverança significa que nós não desistimos caso ocorra uma tempestade. Não desistimos caso tropecemos em alguma situação difícil. Caso perdemos a calma ou entremos numa situação de tempestade. Não, nós perseveramos, nós prosseguimos porque é certo aquele que nos chamou. No versículo 2 diz que olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Olhar firmemente é diferente de olhar olhando para os lados, desviando o olhar daquele que deve estar na nossa frente. Não coloque outra pessoa na sua frente. Tenha Jesus na sua frente. Olhe para ele, pense nele. Porque, na verdade, quantas vezes estamos pensando em pessoas que não estão presentes? Assim como Jesus fisicamente não está presente. E estas pessoas é como se fizessem parte da nossa vida. E nós as trazemos muito junto de nós. Mas primeiro deve estar Jesus Cristo. Ele deve ser aquele que está à nossa frente. Não podemos olhar para ele se ele não for o primeiro. Se outra pessoa for a primeira, essa pessoa vai tomar o lugar do Senhor e se tornar até mesmo o nosso ídolo. Mas devemos olhar firmemente. Não nos desviar de Jesus Cristo. Não desviar nossa mente. É isto que é olhar firmemente. Não desviar os nossos pensamentos de Jesus Cristo. Em seguida, mostra o exemplo dele. Ele, em troca de alegria, ele suportou a cruz, não fazendo caso da humilhação. E está à direita do trono de Deus.
Antes da glória e da vitória, deve haver a humilhação, deve haver a situação da cruz. Precisamos de suportar alguma coisa. Quando não queremos suportar nada, nós fugimos de tudo. Esta é uma atitude carnal e natural que nos impede de prosseguir a nossa carreira, porque nos tornamos fugitivos. Nós os que cremos não somos mais fugitivos. Nós somos aqueles que estão numa carreira certa e que nos foi proposta por meio de Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. No versículo 3, mostra o que devemos considerar. Considerando, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. Podemos considerar muitas coisas durante a nossa vida. Fatos, situações e pessoas. Atitudes, coisas, eventos que nos vieram no decorrer da nossa história. Mas, se considerarmos demais estas coisas, elas tomarão o nosso coração, tomarão a nossa alma e nos impedirão de entender as coisas espirituais, pois estaremos ocupados com coisas terrenas, humanas e naturais. Precisamos de considerar atentamente. Note que nós temos perseverança no versículo 1, nós temos suportar a cruz no versículo 2, nós temos olhar firmemente para Jesus e agora considerar atentamente. Veja que não é uma consideração qualquer, é ter nossa atenção voltada para Cristo, não para qualquer outra situação. Tudo que nos desvia a atenção de Cristo deve ser rejeitado ou esquecido. E é assim que nós não desmaiamos em nossa alma. Não desmaiar significa que há muitas coisas durante a nossa carreira cristã que pode nos cansar e pode tirar a nossa força. O que tira a nossa força? Tudo isto aqui que deve ser evitado. Olhar para outra coisa, olhar para outra pessoa, viver uma situação passada. Não, aqui diz que nós devemos desembaraçar-nos de todo o peso. Que é peso? Senão lembranças más, lembranças malignas, lembranças do mal que os outros nos fazem. Para que carregar isto? Se carregarmos isto, nós estaremos perdendo nosso tempo e isto estará tirando a nossa força e a nossa saúde espiritual. Vamos prosseguir firmes na fé. Vamos prosseguir fortes em Cristo. Vamos experimentar cada vez mais este que está à nossa frente, que é o Senhor Jesus Cristo. Com perseverança, suportando a cruz, isto é, suportando as dificuldades, as humilhações, olhando para Jesus, olhando firmemente e ainda considerando atentamente Jesus Cristo. Considera o Senhor em primeiro lugar. Esta é a nossa bênção.